Bom, então Paulo, ele diz, olha, é por Jesus Cristo, e não é Jesus Cristo sozinho, a anuência de Deus Pai, e esse Deus Pai é o que ressuscitou Jesus Cristo, que tem todas essas garantias, enfim. E, como ele está fazendo uma saudação, ele começa a fazer a saudação falando dele. Olha, eu sou Paulo, apóstolo, não fui chamado por qualquer um, fui chamado por Jesus Cristo. Então ele está na saudação. Então ele está se apresentando como alguém que está, digamos, escrevendo a carta. Mas chega no ponto aqui, no versículo 2, ó, já foi no versículo 2, estamos avançando. Chega aqui no versículo 2, ele apresenta também outras pessoas. Então, ele está ali, digamos, escrevendo, ou ditando, né? Ou falando enquanto o outro escreve, que é bem costume isso. Afinal, aquele tempo é um tempo dos escribas ainda, né? Lucas fez um tipo de trabalho desse. Então, ele além dele que está ali ditando ou escrevendo a carta, ele, olha, eu estou com outras pessoas aqui. Quem eram essas pessoas? Como ele não diz, não nomeia, mas ele fala o que essas pessoas são. São o quê? Seus companheiros. Então Paulo, juntamente com todos os irmãos meus companheiros. Irmãos, aqui ele tinha, assim, talvez 1 ano, 2 anos, ele tinha ali, estado naquela região, voltou para Antioquia, né, a base missionária, foi para, teve um desgaste ali com outros judeus ali, foi para Jerusalém. Nesse meio tempo, quando ele faz a segunda viagem missionária, que ele acho que está em Corinto, se eu não me engano, não tenho memória aqui, de lá ele fica sabendo do trágico acidente que aconteceu entre a igreja da Galácia. Então ele sempre vai com os seus companheiros. Então ele estava em curso missionário, ou seja, ele estava em processo de evangelização, de levar o evangelho. Ele estava no campo missionário. Então ali ele estava com toda a sua Timóteo, entre outros, né, que estavam com ele. E aqui ele diz que, olha, é Paulo escrevendo junto com os meus companheiros. Tá? O que Paulo está querendo dizer com isso nessa altura do campeonato? A ideia aqui é demonstrar que ele não está sozinho. Né? Que ele não é ainda mais assim, que tinha Timóteo, né? Timóteo é da região ali, né? Da Listra, se não me engano. Ele é da região da Galácia. É aquele que tem a mãe é judia, mas o pai é grego, que foi circuncidado por causa dessa realidade, né? Para que ele pudesse ter esse ir e vir entre os judeus. Então ali ele está dizendo assim, irmãos, eu não estou sozinho não. Tem gente aqui, que vocês conhecem ele, está comigo. Né? Então ele, de certa forma, ele quer dizer que não está só, e outro aspecto é o seguinte, eu não ando sozinho. Não sou só e não ando sozinho. Tá? E, de certa forma, como a mensagem ela está sendo, de certa forma, descredibilizada, ele ter essas pessoas como companheiro é um apoio para isso. Né? Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, essa mensagem que eu preguei para vocês, esses meus companheiros, né,
essa mesma mensagem foi proclamada e essa mensagem está no coração desses irmãos. Estão comigo no que eu estou falando. Tá? E em outro aspecto também, vários deles ali, principalmente falando de Timóteo, é um daqueles que a gente viu lá atrás, né, que ele é aquele que foi enviado. Timóteo é aquele que foi enviado, né, por intermédio de um homem. E quem é esse homem? Eu, diz Paulo. Eu sou esse então, ou seja, eu estou já enviando gente. E vocês, os judeus que estão falando aí, eles estão na seara de outro. Eles estão enxeridamente aí, na seara de outro. Eles não conseguem fazer discípulo na seara bruta, em terreno bruto, em campo bruto. Tem que vir aí e perturbar a gente. Bom, então fechamos aqui o versículo 2. Não, fechamos. Perdão. Um comentário que é pertinente sobre meus irmãos que estão comigo é que é o estilo de vida da igreja. Ele não aparece só no Novo Testamento. Então, Deus levando Ananias para ir trazer Paulo de volta à luz. Depois, um novo convertido é trazido, né, Paulo, e é trazido um Barnabé para andar com Paulo. Depois um João Marcos, depois um Timóteo, né? João Marcos se afasta e depois Paulo coloca João Marcos na minha, da vida dele. E você tem, por exemplo, 2 Coríntios, Paulo recomendando Timóteo. Quando a gente olha até para o Velho Testamento, a gente vê uma proximidade de discipulado, né? De companheirismo, de andar com alguém, do Moisés com Arão. Você vê até o sogro de Moisés fazendo parte de alguma forma do ministério de Moisés. Você vê o Davi com o Jonas, depois um Abner com o próprio Davi, o Joabe, que não era só que ele tinha uma função de general, mas ele tinha uma função de estar próximo. Né? E você vai ver isso a vida toda. O Moisés tendo o seu Josué ao seu lado. E quando você não vê o Josué tendo o moço que ele foi para Moisés, você vê o trabalho de Josué de alguma forma se dissipando. Né? Há um silêncio eloquente da Bíblia sobre a continuidade do ministério de Josué, porque ele não tinha o seu moço. Sim. Né? Ele tinha o Caleb antes, mas não tinha o Caleb depois. Você vai enxergar isso no longo da história dos homens. Paulo não andou sozinho. E hoje, às vezes, a gente vira para nós mesmos, né? Fala assim, não, você tem produção independente. Eu não preciso do pastor comigo, não preciso do irmão comigo, não preciso. Tem tanto pastor bom na internet. Verdade. Tem tanta igreja boa na internet também. Então, e andar com alguém dá trabalho, né? andar pessoalmente com alguém do trabalho. Dá. É um alerta. Né? E os irmãos que estão comigo é um alerta. Eu sou privilegiado, né? Porque, de certa forma, tenho um companheiro de ministério como presbítero, o Juliano, e agora tenho um companheiro de ministério de ensino, né? Assim, eu estou sendo, em certo aspecto, sendo discipulado pelo Wilson, para poder crescer nessa área. Então, quando a gente cresce produzindo, é muito bacana. É muito bacana, né? Porque a amizade, ela vai tendo um tempero diferente. Por quê? Porque você trabalhar com o outro é você expor a ter que abrir mão das suas ideias, da forma com que você pensa, né? Então, nessa conjuntura toda, você se desfaz do seu velho homem em benefício de ganhar virtude. Porque você passa a eliminar quem você é como um homem caído e ergue aí
um semelhante a Cristo, né? A humildade, ao serviço. Então, nesse sentido, é muito bom andar com alguém, né? E nos dias de hoje, não é fácil. Por quê? Porque o distanciamento é muito fácil. Né? Às vezes, nós nos distanciamos até do nosso cônjuge, dentro da nossa própria casa, com tantas coisas, com tantas, né? Ó Satanás, Jesus, olha tanto o reino dele, que eu tudo, se você se prostrar, eu vou te dar tudo. E a gente está avançando nessa área, nessa seara. Né? A gente está aí avançando nesses tesouros, nessas riquezas do mundo, né? Sem considerar aquilo que eu estou falando, é o companheirismo. Sem parar para andar com ele. Desafio, como você estava falando, quando Paulo trabalha a ideia de entender o seu ministério, de equilibrar a sua vida com Deus, algumas pessoas assim, Deus fala comigo, né, e eu ando, ouço Deus, e aí sobe na gilete, né, como dizem, eu com Deus rejeito o outro, ou ficar na dependência do outro, não depender com Deus, então achar isso de relação vertical, relação horizontal, é muito interessante falando disso. Então, consciência do que Deus deu para ele, consciência de que eu preciso de um companheiro assim. Né? Amém. Já cai todo mundo. Perdão? Já cai todo mundo dando uma pitada? Uma mensagem, eu não lembro direito se é do Jamil ou se é do Gerson, que fala que o companheirismo ele precede a outra. Isso, Gerson. Muito boa essa mensagem. Eu falei com você semana passada, né? Então, olha só. E aí, qual que é o endereçamento da carta? É exatamente o título da epístola, né? Ele diz, às igrejas da Galácia. Mas, irmãos, vem cá. Quantas vezes nós não vemos coisas acontecendo no meio cristão, no meio da comunidade, né? Quantas coisas aberrantes nós vemos no meio da comunidade, às vezes, né? Separação de marido e mulher, pecado, pessoas devendo absurdo, enfim, um monte de aberrações no meio da casa de Deus. Quando Paulo fala, vamos entender o seguinte, gente, lá na frente nós vamos ver isso, mas a gente vai sempre dar uma pintadazinha em coisas assim, digamos assim, ácidas, né? Perigosas. Quando ele diz assim, se mexer no meu evangelho, seja anátema. Isso é muito sério. O que ele está querendo dizer? O que ele está dizendo a respeito disso? Porque é fato que há uma introdução de impureza no evangelho que foi colocado lá. Ponto. Isso é um fato. O que era puro já não é mais. Senão ele não estava mandando essa carta para dar essa correção. E em certos aspectos, nesse cenário, aquela comunidade, olhando nesse sentido, a grosso modo, ela está desaprovada. E é bem assim que nós vemos a Igreja de Deus. Nós desaprovamos uma comunidade por determinados acontecimentos que acontecem no meio dela. Mas Paulo não trata a igreja dessa forma. Porque se ele entende que é assim, ele não mandava carta, continuava o seu trabalho, né? Aquele evangelista que vai fazendo, vai produzindo e deixa para trás. Paulo não. Paulo ele entende o problema e a ação dele é o quê? Entregar uma carta pastoral àquela igreja. Então, o que ele está querendo dizer? E aí eu estou aqui, de certa forma, usando as palavras de Lutero. Mesmo havendo corruptores, Paulo não abre mão
da igreja. Eu até lembrei de uma expressão que Deus fala, o Senhor fala com Abraão, né? Abraão vai ali naquela persistência dele, Senhor, mas se tiver 40 justos, se tiver, e vai diminuindo, e diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. E chega o ponto que se tiver um, o Senhor não destrói. Esse é o princípio para que a casa de Deus seja estabelecida. E ali, amigo, é a menina dos olhos de Deus, não mexe. Não mexe, cuidado. Cuidado com falar da igreja do Senhor. Então, Paulo escreve ali para combater o falso ensino, né? E, de certa forma, ele sabe que o que ele investiu ali foi em labor. E o labor não foi dele, você entende? Esse é um lance interessante, porque quando nós produzimos por nossas próprias custas, achando que nós é que estamos fazendo alguma coisa, aí a gente vai sofrer demais. Mas Paulo, ele, de certa forma, ele não sofre um sofrimento humano, ele sofre um sofrimento segundo Deus. E é outra coisa. Quando nós sofremos as nossas próprias custas, é doloroso. Mas quando nós sofremos as custas de Deus, é apaixonante. Por quê? Porque o zelo da sua casa me consome. Percebe? Então, Paulo escreve àquela igreja porque ele quer combater aquele falso ensino e ele quer preservar o labor da obra que o Senhor concedeu a ele. Bom, e aí quando ele termina de fazer a sua saudação, de fazer aquela saudação mostrando de certa forma a sua biografia, ele vai procurando, além de mostrar a sua biografia, também mostrar com quem ele está andando, porque tem gente que está andando com ele. Aí, depois disso, que ele endereça a carta, mostrando agora é Gálatas, não tem jeito, isso é para Gálatas, isso aqui é para um povo específico. E aí ele vem com aquela expressão, né, que nós vamos perceber ela nas 13 epístolas dele. Qual que é a expressão? Graça a vós outros e paz. A maior parte das epístolas está escrito graça a vós outros e paz. Em algumas outras, né, está graça e paz a vós outros, mas esse contexto sempre tem. Em mais duas, se eu não me engano, é de Timóteo, se eu não me engano, está escrito graça, misericórdia e paz. Mas esse e é muito interessante isso, porque nós não vamos ver nas epístolas, e os reformados, eles não só os reformados, mas como eu tenho mais apego a esse tipo de ensino, os reformados vão colocar as epístolas como cartas pastorais. Né? Ou seja, são cartas que vão trabalhar a conduta dos membros, a conduta dos cristãos. Vai corrigir o comportamento deles. Mas Paulo, ele saúda dessa forma em todas as epístolas. Mas você não vê, você não percebe um ensino, digamos assim, porque as cartas são essencialmente pastorais. Então nós não vamos ver um trabalho de ensino sobre a doutrina da graça. Nós não vamos ver isso aqui nas cartas. Entende? E eu fiz um textinho, quero ler ele aqui, para vocês dimensionar o que eu peguei com relação a isso. É bem possível que as doutrinas da graça foram as que Paulo dedicou-se a ensinar durante todo o tempo que esteve nas igrejas. Como, por exemplo, em Éfeso, 2 anos. Como, por exemplo, em Corinto, 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. Pois não temos nas epístolas os ensinamentos explícitos delas, mas somente menções ou afirmações
revelando que essas epístolas pastorais estão sendo dadas, ou seja, esses ensinamentos de correção de curso, de correção de postura, de comportamento, esses ensinamentos pastorais, eles estão sendo dados com uma base doutrinária. Qual é a base doutrinária que ele está sendo dado? Há esses ensinos sobre a doutrina da graça anteriormente dados. Pegou? Então, irmãos, faz muito sentido isso, porque como que alguém pode viver sem a doutrina da graça? Não dá. Como que alguém pode viver sem compreender que é justamente o evangelho que ele está defendendo aqui? Como que alguém pode viver, um cristão pode viver, como uma igreja pode viver sem se apoiar na graça do Senhor Jesus Cristo? Não é possível. Como uma igreja pode andar, e às vezes a gente percebe que pode, mas enfim, como uma igreja pode andar na fé se não entender a justificação pela fé? E quando nós vamos olhar os nossos irmãos reformados, gente, eles só falam sobre isso. Você não vê eles falando de curso para casais. Eles falam sobre a graça. A maioria, e eu estou para encontrar um que até agora não achei, a maioria dos reformados, eles pregam expositivamente. Que é o que eu estou propondo fazer com o estudo de Gálatas. Expor texto, à luz do texto, e entender o que o texto está dizendo. Nessa ideia, nós vamos perceber então que precisamos nos alicerçar na única coisa que pode ser rocha para aquilo que nós precisamos nos apoiar: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós corrermos disso. Irmãos, e como Lutero diz, esses pensamentos, essas ideias, falar sobre isso é muito fácil. Mas você colocar isso engrenado na prática não é fácil. É necessário nós estarmos debaixo da graça de Deus que nos revela essas coisas, mas no sentido prático nós precisamos estar sendo iluminados pela palavra que o próprio Jesus usa seus instrumentos, debaixo dessa palavra pregada, ao qual vai iluminando a nossa mente, e de repente nós vamos caindo nessa graça. Irmãos, uma igreja que não conhece a graça de Deus é uma igreja que não é igreja. Uma igreja que não se interessa pelo tema é uma igreja que está ruindo. A necessidade de fé, ela é patente. Ela é ponto passivo. Mas como ter fé se nós não compreendemos a graça de Deus? Como fazer com que essa fé, que nós percebemos que há uma responsabilidade humana, uma responsabilidade dos filhos, de fazer com que essa fé ganhe envergadura, nós crescemos robustamente na fé, se nós ainda não fomos tomados pela graça divina? Então essa é a perspectiva de nós andarmos com Jesus Cristo, entendermos o que Ele fez por nós. E não só entender o que Ele fez por nós, é cair na real, de que se nós não andarmos nessa labuta dele, se nós não andarmos no trabalho que Ele fez, nós não vamos conseguir nada na vida cristã. Palavra, a fé é
Amém. Glória a Deus. Vamos entender um pouquinho dessa graça. Qual é o fundamento da graça? O fundamento da graça é a soberania de Deus. Qual é o problema da teologia arminiana? É que para a teologia arminiana o homem tem que fazer alguma coisa. Esse é um grande problema que nós temos no meio cristão. Porque quando nós vamos ver a ação daquilo que Deus propôs, nós vamos ver que ele trabalha sozinho. Que é o que o Wilson estava mencionando. Que é o que Lutero fala, né, a respeito disso, é como a chuva que cai do céu. Não tem trabalho humano. Você vê que isso é tão sério, que o sacerdócio no templo, lá no Velho Testamento, ele tinha que ter roupas adequadas, que não proporcionasse suor. Por quê? Porque o suor do homem não é compatível com o que Deus está querendo fazer. Então, a ação de Deus é Ele e Ele somente. Então, qual que é o fundamento da graça? A soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Ele pode tudo e faz tudo. Por isso está escrito o quê? É dele o querer e o realizar. Já vem aqui um pouquinho. Jesus, nossa, é assim que nós andamos com Deus. Não tem outro jeito. Não tem jeito. Você não tem esforço nenhum. Como é que é isso? Só experimentando. Só experimentando. Não tem continha de padeiro. Não tem bula de remédio. Aí nós precisamos entender aquele elogio que o Senhor faz, né? E Paulo vai falar isso em Romanos, mas é interessante a primeira menção: conformosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Porque boas novas. Nós vamos entender mais sobre isso. Então, as doutrinas da graça é o seguinte: é ação divina sem participação humana. Entendeu o que é que desenha? E aí nós vamos entender muitas vezes, tipo assim... Hã? Às vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer costurar uma forma de resolver a situação. Será que é por isso que está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças? Os que confiam no Senhor sobem como águias. Então, qual que é a força motora para subir como águia? É bater os braços? Não, confiar em Deus. Como que eu vou confiar em Deus?
eu tenho que trombar com o Evangelho. O Evangelho tem que... ele tem que me ferir. O Evangelho tem que me ofender. O Evangelho precisa me ofender de tal maneira que se alguém falar mal de mim, eu falo para ele parar, que eu vou falar mais muitas outras coisas. O Evangelho precisa eliminar a minha prepotência. Ele tem que eliminar a altivez. Paulo fala a respeito disso, né, em Romanos. Ele vai falando sobre o Evangelho e ele, de repente, ele começa... cadê a sua jactância? Cadê a sua força? Você acha que você acha chegar em algum lugar? Ele fez tudo. O que você está se achando? Por que você está se gloriando? Por que você está achando que você tem vantagem? Está achando que você tem mérito? Aonde? Ação divina, sem participação humana. Deixa eu fazer, Senhor. Não. Se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. É eu que lavo. Não, então lava tudo. Lava tudo. Eu constrangido de ser servido por Deus, por que eu estou assim? Né, Marilde? Eu não gosto de incomodar as pessoas. Aí se isola. Ela passa 2, 3 meses sem ir na casa do gêmeo. E quando vai, meu Deus. Glória a Deus, chegou carne fresca. O abate. Então, queridos, nessa expressão aqui, graça a vós outros e paz, nós vamos ver o Evangelho inteiro. Agora, uma coisa que Lloyd Jones fala é que, olha o sentido do texto, e é desse jeito em todas as epístolas. Em todas. Primeiro, graça. Depois, paz. Não pode ser o inverso. Quanto dano o ser humano não tem vivendo aqui nessa terra, procurando paz sem graça. A conta não fecha, João. Não fecha. Desse jeito, nem fazer Black Friday. Não vai dar certo. Pode fazer pela metade do preço, não funciona. Primeiro, graça. Depois, paz. O que é graça nesse sentido? Irmãos, a gente precisa ter um vislumbre de que nós não fomos feitos para essa terra como ela está. Nós fomos feitos para uma coisa conjunta, um casamento, céus e terra, junto. Só terra é problema. Nós precisamos dar uma olhada no vislumbre daquilo que Jesus Cristo prometeu para nós. Uma morada. Calma. Parece que vai ser demorado, mas depressa. Aguenta aí. Eu vou preparar a morada. Vou preparar a morada para você, João. Você está querendo fazer umas casas novas aí, meu filho? Essa é uma morada diferente. Vamos entrar no contentamento
Porque o que Deus tem preparado para nós não tem nada a ver com o que nós estamos perseguindo. Então, a graça, quando a graça ela é efetiva, é a lei não tendo mais acesso à minha consciência. Eu não sou mais perturbado com a lei. A lei não tem mais efeito sobre mim. Por que não tem? Que quando os intentos da lei chegam até a mim, não é o mensageiro da lei, não é Deus, é o próprio Satanás. É o próprio Satanás nos acusando. Você pecou, eu vi. Que coisa feia que você fez. Sabe aquele filme, né? Eu sei o que você fez. Assistiu muito, hein? Sessão da tarde. Então, o gramunhão é aquele que fica assim, eu sei o que você fez, acho que eu não estou sabendo. Se pastor perguntar, é terrível, né? Quando pastor, ou então o profeta, né? Um irmãozinho que tem revelação. O que é que você viu? Você sonhou o que comigo? Eu não é? Ora para te vir no sonhar com você, meu filho. Senhor, entrega comida para essa mulher, para ela não sonhar coisa de Deus. Você sonha com barriga vazia, cheia também? Oi? Isso não adianta nada. Mas olha só, quando esses intentos chegam à nossa consciência, olha o que acontece. Quem foi afetado pela graça, ele lembra de Jesus Cristo. Ele tem na sua memória o quê? Os seus méritos. Ele tem na sua memória, chega na sua consciência, chega o que? Chega as suas feridas. Eu não preciso sofrer, ele sofreu por mim. Eu não preciso estar perturbado com a acusação, ele foi acusado no meu lugar. Eu lembro de um sangue que foi derramado por causa de mim. Eu me lembro das promessas. Eu me lembro das promessas que foi feita. E eu me agarro nela. Que promessa? Vim para que tenha vida e vida em abundância. Ele disse que, por causa dos sacrifícios, lá daquela... Como é que era perdoado os pecados? Sacrifício de animais inocentes. Mas, agora, com o sacrifício, com o sacrifício de Jesus, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nenhum animal inocente. Não precisa de nós nos sacrificarmos com penitência. Não precisa mais de nós ficarmos perturbados com a nossa mente como que nós fizemos. Por quê? Porque agora nós podemos descansar no penoso trabalho de Jesus. Por isso, ele diz, dos seus pecados eu me lembro mais. Os seus pecados estão perdoados. Bom, graça a vós outros e paz. Primeiro, graça. Você precisa passar pela graça. Porque
Quando você passa pela graça, o que você adquire? Paz. E essa paz, amados, não é uma paz qualquer. O que Jesus diz? Eu vos dou ou vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Olha a segunda parte do versículo. Não vos dou como o mundo dá. Quando o Senhor nos concede a paz, quando Deus Pai nos concede a paz por causa do penoso trabalho de Jesus, essa paz chega às nossas vidas e nós sentimos a suavidade dessa paz, nós sentimos a serenidade dessa paz, nós sentimos a doçura dessa paz, nós sentimos a ternura dessa paz, nós estamos debaixo de uma mansidão por causa dessa paz. Nós somos cuidados com carinho, com afeto, com afago, como filhos. Que o mundo dá de paz? O que o mundo dá de paz? Nós vamos relatar o que o mundo dá de paz. Porque, de alguma forma, nem que seja por um breve momento, a gente adquire um tipo de paz. E como é que que paz é essa que consiste a que o mundo dá? Dos bens materiais e do corpo. Corpo. Bens materiais e do corpo. E é justamente o que, de alguma forma, nossa geração se apoia, se agarra, nos bens materiais e no corpo. Qual é o nosso bem maior aqui na Terra? É o quê? Unimed. Ai, meu Deus do céu. Se é Unimed, não dá, não. Hã? Se não é Unimed, é só médico. E passa. O mundo... Gente, às vezes a gente passa apertado, meu Deus, eu preciso cortar as despesas. Ai, eu tinha que tirar essa Unimed aqui, 1.000 conto, não dá não para a família, não dá, é dinheiro demais, meu Deus do céu, tem que cortar isso. Mas a gente acaba não cortando. E o medo de ficar desesperado? Vai que um bendito desse, né, dá um troço, né? Então a gente se respalda nos bens materiais e no corpo. Essa é a ideia. E essa paz que o mundo consiste é para que nós vivamos alegres e tranquilos, mas na carne. O mundo permite, de alguma forma, um tipo de graça, mas o mundo permite desfrutar das propriedades e não priva as posses. Gente, esse negócio é... Mas olha como é que fica num outro momento. Mas, na hora da aflição, na hora da morte, na hora da enfermidade, a paz do mundo não pode ajudar. Não é verdade? Não pode. Ela não liberta do desespero, ela não liberta da aflição, ela não liberta da morte. A morte é certa. Irmãos, se nós nos apoiarmos numa paz sem graça, nós queremos dizer que quando nós nos apoiarmos, e nós vamos nos apoiar, né, em um caixão, né, e não vai ser por si só, alguém vai chegar lá e te lançar naquele lugar. Nós queremos dizer que a morte vai ser eterna. Você já parou para pensar que, para aqueles que são eleitos, a morte é como você entrar em coma?
e depois sair do coma? Parece que eu não estou vivo. De repente, eu estou vivo. Ressuscitado. Nós vamos dessa para melhor. De fato. Mas pergunta aqui, quem quer ir embora? Ninguém. Tá agarrada! Né? Segura, não vou não. Gente, você sabe que minha mãe tá com câncer, né? Aí, agora eu tô mais assíduo, né? Na casa dela. Aí vou para lá, sento lá e fico conversando com ela. E aí, entre muitas conversas, uma me chamou a atenção. Ela tá acamada, ela tá com uma dor insuportável, porque tá com metástase nos ossos, né? Então a dor é insuportável. Ela não mexe a perna assim, ó, porque dói demais. Eu fui até fazer uma graça de filho legal, né? Não, mãe, deixa eu te levar para fazer necessidade no banheiro. Misericórdia, não põe a mão não, porque tem um jeito, né, de fazer a coisa, ela não deixou de jeito nenhum. Mas entre essas conversas que nós tivemos, né, aí eu perguntei, mãe, como é que a senhora está? Meu filho, eu estou numa paz. Amém. Como infeliz? Você está com paz? Está com câncer comendo seu corpo? Só um milagre redentivo vai te livrar da morte. Como você está com paz? Irmãos, é nessa hora que eu fico imaginando o que adianta nós tivermos a vida, bens, propriedades e não tem paz. E não tem paz. Dinheiro na conta, eu vou nos melhores restaurantes, o que eu quero comprar eu compro, mas eu sou cheio de ansiedade. Aí eu como sem parar, aí eu roo unha, uma ansiedade, um negócio assim, desesperado, não tem paz. Ai, que vontade de encontrar com a graça. Irmãos, é melhor um câncer com a graça do que uma vida cheia de prosperidade perturbada. O mundo não pode conceder uma paz quando vem a aflição, quando vem o desespero, quando vem a condenação, quando vem a morte. Essa paz de Deus só acontece através da graça divina em Cristo Jesus. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Agora, quando a graça e a paz de Deus estão presentes, o homem é forte para carregar tanto a cruz quanto a paz, tanto a alegria quanto a tristeza. Essa paz de Deus não é dada ao mundo, sabe por quê? É dada aos crentes, porque o mundo não deseja e não entende. Não entende. Por isso que tem a máxima de Paulo, que a pregação do Evangelho é loucura. É loucura. É assim, já cortou o tempo aqui já, que seria a próxima parte que a gente poderia entrar, mas o fato é que nós falamos sobre isso aqui. O Evangelho, ele foi feito por desvalido. Ele foi feito por indigente. Ele foi feito por perturbado. Você lembra de Jesus falar? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A ideia é que nós precisamos perceber o nível
da nossa sinceridade. Irmão, se o Evangelho não chegou nas nossas vidas, puro, como Paulo está defendendo aqui, nós não fomos feridos o suficiente para poder rogar a Deus, como diz, como invocarão a Deus se não tiver a pregação do Evangelho? Nós só vamos invocar a Deus se nós formos feridos pelo Evangelho. Porque senão, nós não temos uma vida de contentamento, porque a nossa busca é por estabelecer algum padrão de estilo de vida nessa vida, e nós gastamos toda a nossa energia nisso. Uma vez, aquele garoto lá, 20 e poucos anos, nem 30 anos, como é que é o nome? Davi, né? David. Davi. Ele, cara, foi tão legal ele falar, né? Assim, que ele foi falar daquele salmo que ele falou do salmo que o salmista diz assim: o ímpio prospera, né? Não foi a questão? Aí ele falou assim: Senhor, eu estou com um monte de boleto para pagar. Gente, se a gente não entrar no contentamento que vem através desse arrefecimento da nossa natureza, que é dado pela graça de Deus, nós vamos viver pagando boleto e buscando paz no mundo. Que Deus nos ajude. E eu acho que Ele está nos ajudando. Não está? Você está aqui até uma hora dessa aqui ouvindo um tanto de coisa desse? Alegre. Gente, olha só, não sei se o Wilson deu tempo de entregar para vocês os rascunhos, para vocês colocar as expressões, aquela coisa toda, para a gente poder, poder divulgar, né, com a igreja, o que a gente está recebendo aqui nesse ambiente. Vocês podem fazer amanhã, ou assim, na casa de vocês, trazer amanhã, né, mas não deixe de colocar, né? Conforme for a quantidade, pode ser que aí a gente vai fazer sorteio, né? Mas enquanto está pouco assim, a gente vai procurar colocar todas, tá bom? Alguém sente de Deus de orar?